Ok, pessoal, nosso assunto agora são os capacitores e indutores. Vamos lá. Olha, o que é um capacitor? Nada mais é do que um arranjo de placas paralelas feito para armazenar carga. Então é isso aí que você está vendo. Você vai ter duas placas em paralelo, né, ligadas aí no restante do circuito, que provoque uma diferença de potencial entre essas duas placas. Ou seja, você vai ter uma tensão entre as duas placas. E aqui no espaço entre essas placas você pode ter vácuo, você pode ter ar ou outro material qualquer, tá bom? E esse outro material qualquer a gente vai chamar de dielétrico. Então, entre as placas de um capacitor você tem um dielétrico. É claro que essas placas também podem ter qualquer geometria, inclusive elas podem estar enroladas dentro de um invólucro, né? Dentro de um recipiente. E aí você vai ter, então, de maneira prática, os capacitores que se encontram no mercado, né? Que normalmente são feitos de folhas de metal ou outro material qualquer, enroladas, mas a ideia é que esteja sempre em duas faces paralelas. E o que acontece? Quando você polariza essas duas placas, essas duas folhas, existe, então, um acúmulo de carga, né, entre essas placas devido a essa polarização. As cargas vão se distribuir, fazendo com que o capacitor então armazene uma carga elétrica, ok? Assinale a afirmação incorreta com respeito a capacitores. Armazenam cargas elétricas nas superfícies de suas placas metálicas. Exatamente. O dielétrico do capacitor isola suas placas metálicas. Quanto mais fino o dielétrico de um capacitor de placas paralelas, maior sua capacitância. Claro, isso vai diminuir a distância, o que faz a capacitância aumentar. Letra C. Quanto maior a área das placas metálicas de um capacitor de placas paralelas, maior sua capacitância. Exatamente. Letra D. A resistência séria equivalente de um capacitor está relacionada com a dissipação de energia em altas frequências. Vamos guardar essa. Letra E. A corrente que circula dentro do dielétrico do capacitor é proporcional à tensão aplicada aos terminais do mesmo. Então vamos ver essas duas com mais atenção. Vou começar pela letra E. Você tem aqui as placas e você tem o dielétrico aqui no meio, certo? Ele está falando que a corrente que circula aqui dentro do dielétrico é proporcional à tensão. Quanto maior a tensão que você colocar aqui, não é isso? Maior é a corrente que vai circular aqui. Como que a gente pode ver isso? O dielétrico, ele vai, enquanto houver o carregamento, tudo bem que vai haver uma corrente aqui, não é isso? Agora veja que quanto mais isolante for esse dielétrico, mais vai haver o acúmulo de cargas. Então, a corrente, na verdade, eu quero que ela seja mínima, porque eu quero que haja separação entre as placas. Ou seja, a função do dielétrico é separar as placas. Se eu quero separar as placas, então eu quero que não haja corrente. Concorda comigo? No dielétrico. Se eu coloco ali um condutor, então eu estou curto-circuitando as placas, então a tensão vai para zero. Percebe? Então, se eu estou tendo uma alta tensão nos terminais do capacitor, significa que eles estão muito isolados. E isso é que faz a tensão ficar alta, né? Ou vice-versa. Então, é ao contrário aí, não é isso? Quanto maior a tensão nas placas, isso se dá graças a uma baixa corrente dentro do dielétrico, né? Então, para resolver essa questão, acho que o melhor ponto de vista é pensar, opa, curto-circuito, tensão alta corrente significa curto-circuito. Curto-circuito significa tensão zero e não uma tensão maior, ok? Então a letra E vai ser a resposta. Vamos ver a letra D. A resistência séria equivalente do capacitor está relacionada com a dissipação de energia em altas frequências. Por que ele está citando altas frequências? A gente vai ver, porque aqui ele não está falando de circuito CC, né, especificamente. Ele pode estar falando, ele está falando de circuitos em geral. E nós vamos ver que no circuito de corrente alternada, a impedância do capacitor é um número complexo que a gente chama de reatância. E a reatância capacitiva é mais ou menos essa formulazinha aqui, ó. 2πf vezes a capacitância. Quanto maior a corrente, a frequência da corrente alternada, né,
então a reatância fica menor. Então, em altas frequências, você vai ter baixa reatância capacitiva. Baixa reatância capacitiva significa baixa impedância. Baixa impedância vai influenciar, é claro, na potência, né, dissipada, na dissipação de energia. Essa dissipação de energia, na verdade, ela não se dá diretamente no capacitor, tá? É importante a gente entender isso também. Essa questão aqui dá para a gente dar uma aprofundadazinha. O resistor, ele é um elemento que vai, quando a corrente atravessa o resistor, ele vai dissipar energia diretamente na forma de calor, tá? E essa potência dissipada pode ser calculada por RI ao quadrado, beleza. Isso não acontece com capacitor e indutor. Eles não dissipam energia diretamente na forma de calor. Eles têm outras formas de relacionar a potência, que aí no caso seria a potência reativa, tá? Então essa questão aí, ela está indo um pouco além nesse assunto, né? Ela está dizendo que a potência dissipada, né, no capacitor está relacionada com a frequência, sim, por causa da reatância. Essa reatância provoca uma impedância, e essa impedância é a resistência do capacitor. No caso em série, é porque nos capacitores em série você tem a associação que a gente viu lá, né? 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então a soma desse valor vai impactar a reatância, que por sua vez vai impactar a impedância, que vai influenciar a dissipação de energia. Eu achei essa alternativa assim, profunda demais, né, em comparação com as outras. E aí, não sei se era exatamente o que a banca queria, mas forçou a gente aí a dar uma aprofundada no assunto.